Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre, porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro mesmo uma pessoa que tem a clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso. O fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia: nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Eu, quando fiz vestibular, fiz para a filosofia. E a carreira que eu ia seguir era a carreira religiosa. Fiquei 3 anos nessa atividade e, estando na universidade, mudei de rota. Fui para a atividade docente. Isso significa que a alteração da vida, ela não é algo fora da nossa condição. É um sinal, repito, de inteligência. Alguém que está num caminho e percebe que esse caminho ele não renderá aquilo que se deseja, precisa dele mudar, senão é tolice. Eu tenho um critério. Eu acho que uma pessoa está pronta. Uma pessoa está pronta para mudar de rota quando ela tem os senões para seguir naquele caminho em número maior do que as razões. Isto é, quando os seus apesar de ficam muito maiores do que os seus por causa de. Quando eu vou fazer vestibular de maneira sequente e noto que insistir naquilo tem mais apesares do que por causa, tem muito mais senões do que razões, insistir aí não é valentia, é tolice. Uma palestra, uma aula, uma pessoa fora de nós, ela não nos motiva, ela nos estimula. Afinal de contas, a motivação é uma coisa que está dentro. Há uma frase que eu até uso num outro livro, cujo título é Ainda dá, a força da persistência. Ainda dá, a força da persistência. Motivação é uma porta que abre de dentro para fora. Eu não consigo te motivar. Você que tem teu motivo, tua razão, teu motor. Mas eu consigo estimular. Eu consigo fazer com que você fique mais energizado, mais provocado. E você também. Você não consegue motivar-me, como alguém que é teu cliente, alguém que é um paciente, mas você consegue me estimular para fazer algo. Eu sou professor, como lembrei várias vezes, eu não consigo motivar um aluno para estudar filosofia, mas eu consigo estimulá-lo, isto é, criar condições para que ele sinta o impulso naquela direção, para que seja capaz de sair da mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Nesta hora, a esperança ativa é uma maneira de impulsionar. Há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. Terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo. 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Nós temos que trabalhar isso do modo positivo. Há 3 caminhos para o sucesso.
ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o êxito: generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Generosidade mental, repartir o que sei para dar mais potência para quem está à minha volta, em vez de guardar só para mim e ficar só eu fortalecido e enfraquecer o grupo e fazer com que ele perca energia. Generosidade mental é a forma da partilha. Coerência ética, praticar o que ensino. De nada adianta eu não ter autenticidade, isto é, dizer uma coisa e fazer outra. A gente reconhece o valor de pessoas e empresas pela autenticidade que ela tem. A reputação de alguém, a reputação de uma organização vem quando ela pratica aquilo que ensina, quando ela age na mesma direção daquilo que exige. Por isso, além de generosidade mental, também coerência ética. E terceiro, humildade intelectual. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, que se rebaixa, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Por isso, num mundo em que há emergência de múltiplos paradigmas, o vir à tona de outros modos de fazer, nós temos de ter a iniciativa de pegar a transformação também nas nossas mãos e com humildade, com coerência e com generosidade construir um futuro para todas e todos à nossa volta e entre nós que seja mais fértil, que seja mais vitalizado, que tenha mais saúde